Bom dia, boa tarde, boa noite. Em Foco está no ar, recebendo hoje o jovem empresário Erasmo Ataba Júnior. E o papo de hoje não vai ser sobre o ator Brad Pitt. Todo mundo sabe que o Brad Pitt é um pão, segundo as mulheres. O assunto de hoje é o Brad Pitt, o pão de verdade, que foi uma criação inusitada, né, Erasmo? Exatamente. Foi uma coisa que surgiu devido a uma necessidade nossa, familiar, né? Tanto minha quanto da minha esposa. Vocês têm intolerância a glúten e a lactose? Eu tenho intolerância ao glúten, a minha esposa a lactose. E aí a gente tinha muita dificuldade de encontrar bons produtos, né? Produtos acessíveis. Quando encontram, são caríssimos. Exatamente, ou é muito caro ou não tem um sabor tão legal. Então a gente foi experimentando receitas e aprendendo um pouco sobre alimentação restrita, né? Sem glúten, sem lactose. E chegamos à receita que hoje leva o nome de Brad Pitt. E é curioso como um projeto caseiro se transformou numa máquina, né, que é uma indústria. Sem dúvida. Né, que leva o nome de Friburgo para vários municípios do estado. Todo mundo hoje fala, o Brad Pitt é o pãozinho de Friburgo, né? Quer dizer, ainda tem essa referência de ser feito em Friburgo. Isso. Agora, como é que foi passar dessa coisa familiar, dessa alquimia da cozinha da sua casa, para industrializar esse produto? Isso. Ano passado eu tive a oportunidade de fazer o Empretec e lá a gente trabalhou um pouco, né, esse pãozinho. Tá? Eu não posso falar muito sobre o Empretec, mas sim, até para as pessoas poderem vivenciar o que nós vivenciamos lá dentro. Mas surgiu lá dentro essa necessidade de trabalhar esse produto. Saí de lá encantado com os resultados desse produto. Comecei a estudar a industrialização, todo o processo, a abertura de empresa. Eu sou analista de sistema de informação, né? Nada a ver, não surgi, eu caí. Sua esposa também não é da área de gastronomia? Também não, minha esposa é fisioterapeuta. A gente sempre gostou muito de comer, de receitas, dessa parte culinária, mas de fazer em casa, no final de semana, lá, alquimias, brincar, né? Alquimia, isso né? aí. Brincar de cozinhar. Apenas um fã de MasterChef, não querendo ser o MasterChef. Então sempre foi assim. E nessa a gente acabou trabalhando um pouco essa receita, e aí vieram os resultados dentro do Empretec. A gente estudou o processo de industrialização e há 2 meses e meio atrás surgiu... Foi um ato de coragem, porque em pleno Brasil de crise, né, sem uma luz no fim do túnel, você se arvorou a industrializar um produto. Talvez esse tenha sido até o empurrão para a montagem do negócio. A gente vê o desemprego crescendo cada vez mais. Eu trabalhava... eu era empregado, né? Eu estava do outro lado, não fui demitido, eu mesmo procurei seguir a minha intuição em montar o meu próprio negócio, não esperei talvez a crise do Estado, não fiquei... Sim, ela me preocupou e é isso que me levou a montar meu próprio negócio. Eu aproveitei que tinha umas economias, busquei ir através do Sebrae parcerias, investimentos e conseguimos, graças a Deus, no início de junho, realizar esse sonho. Quer dizer, tem 2 meses. 2 meses. É um produto com 2 meses, quer dizer, ainda bebê, engatinhando e já está no circuito. Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Rio. Se Deus quiser, expandindo mais o Rio, avançando bem o estado. Esse mês eu acho que a gente chega com muita força ao Rio de Janeiro e Niterói. E depois a gente vai seguir para a região dos lagos, já estamos começando a abrir praça para Juiz de Fora, começando a entrar em Minas, que é a terra do pãozinho de queijo. Vamos concorrer com ele. A gente vai falar então sobre esse pãozinho, né? A base e talvez o modelo, né? Se assemelham ao pão de queijo tradicional, é isso? Exatamente. O pãozinho de queijo, depois do pão francês, é o pão mais consumido pela população. Mais e é um pão ansiado. Não leva outro país senão o nosso, né? Ele é totalmente nosso, a mandioca é nossa. Então, o pão de queijo é uma origem brasileira, é um pão muito consumido. Então, a ideia era realmente buscar essa paixão nacional, que é o pão de queijo, dentro
dentro de uma fórmula saudável, para pessoas que têm restrições, né, que é o nosso caso. É interessante isso, né? De uma criatividade sem igual. Você buscar na base de um campeão de audiência aquele modelo, né? Eu vi o modelo, eu provei, fiquei encantado. É uma pitangueira, né? Feito com uma pitangueira. Quer dizer, então tem o formato de um pão de queijo. Tem o mesmo formato. Tem a cara do pão de queijo. Textura do pão de queijo. A textura do pão de queijo. O recheio do pão de queijo, né? Aquela mesma textura do pão de queijo. E vocês inovaram com sabores também inusitados. Sim, sim. Vocês têm um pão de inhame. Que é um produto assim ainda... Eu, por exemplo, vou falar por mim, eu não como inhame. Mas inhame é maravilhoso. Mas eu sou apaixonado pelo pão de queijo, pelo bread pit inhame. Por incrível que pareça, é o pão de queijo. A gente ainda vai falar sobre esse rapaz aí, que não é mais um rapaz, é um pão, né? Mas, por exemplo, é interessante isso, é inhame com chia. Isso, né? Isso. O outro é de batata inglesa. Isso, batata inglesa, batata baroa. O outro de batata baroa, que é chamado de batata baroa em Friburgo, por causa da baronesa de Nova Friburgo. A batata da baroa, diziam os escravos que trabalhavam no country club. Já molhou, já regou a batata da baroa. E só no estado do Rio tem esse nome, batata da baroa. No resto do Brasil é mandioquinha. Isso né? aí. E você ainda lançou o pão de queijo, né? O pãozinho de queijo, mas sem lactose, não é isso? Isso. E agora uma novidade, que é o pão de chocolate. Pão de chocolate é o primeiro pão de queijo de chocolate do Brasil. Ou do mundo, né? Porque já que não temos o pão de queijo para fora, temos o primeiro pão de queijo de chocolate, né? E eu te pergunto, como é que essa ousadia criativa é recebida fora daqui? Graças a Deus, a aceitação dele tem sido bastante boa. Nós tivemos, dentro da primeira semana de lançamento dele, o maior número de vendas que a gente tinha tido de um produto. Então, assim, a gente vê que as pessoas compraram e a segunda semana foi ainda maior, o que quer dizer que as pessoas cada vez mais voltam para comprá-lo. Então, assim, ele é um pão de chocolate, 100% cacau, que não leva leite, ele é totalmente vegano. Esse pão vocês apresentaram na festa do chocolate, foi isso? Infelizmente não pudemos apresentar lá. Não pudemos por contrato. Sofreal poderia fornecer, a Casa Suíça, né, que poderiam oferecer chocolate. Mas inclusive a nossa ideia era fazer o lançamento dele lá, dentro da feira do Festival de Chocolate. Mas os outros pães vocês apresentaram lá? E foi um sucesso? Graças a Deus. É incrível, incrível, incrível. Eu quando vi, logo de cara te chamei para vir ao programa exatamente porque é inusitado. Sim, sim. Né? É inusitado. Claro que a gente sabe que existem receitas diversas de pão de inhame, pão de batata inglesa, pão de chocolate, pão de batata baroa e outros tantos pães. O próprio pão francês tem receita, mas fazer em casa dá muito trabalho. Mas você ter esse produto com esse carinho, porque você percebe uma uniformidade na embalagem, um cuidado, né? Sim. Há um esmero com a produção. Isso é muito bacana. Eu vou chamar o intervalo comercial, nós voltamos em instantes. A Predial Primos e a Eng Primos estão preparando uma grande novidade no centro do Cônego. Está chegando a hora de você conhecer o nosso novo empreendimento, o Parque César Guini. Um condomínio moderno, com casas de 4 e 5 quartos e construído com as principais inovações da engenharia. Em breve, a casa modelo estará disponível para visitação. Aguardamos você! Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade.
Estamos de volta hoje falando especialmente de uma delícia friburguense, que é o pão Brad Pitt, da In Natura, que é uma coisa incrível. Está quase virando merchandising isso aqui. Vamos lá, vamos falar mais sobre os fatos. E aí vocês resolveram industrializar essa receita caseira. E de onde vem esse nome, que é um achado, que é o Brad Pitt? Porque é aquela brincadeira que eu fiz no início do programa, né? Todo mundo sabe, todas as mulheres acham o Brad Pitt ator um pão. Mas daí a virar Brad Pitt, pão de verdade, é fantástico. De onde vem a ideia de usar o Brad Pitt, que na verdade a escrita é diferente, né? Isso. O ator é B-R-A-D, né? E o pão é B-R-E-A-D, né? Perfeito. De onde vem essa ideia? A gente tinha uma grande dificuldade, porque a nossa ideia inicial não era lançar o queijo, somente trabalhar com os produtos veganos. E como é que a gente vende um produto como um pão de queijo sem queijo? Então a gente ficou com aquela dúvida, como que eu posso chamar o público para comprar um pão de queijo sem queijo? E isso me arremeteu uma história de quando eu conheci essa receita, que a minha esposa me ligou dizendo, olha, eu fiz um pão de queijo sem queijo, vou guardar para você, quando você chegar de viagem, você experimenta. Eu falei, não quero, porque ser pão de queijo sem queijo, não quero, é ruim. Então aquilo me arremeteu a essa história. E aí eu falei, eu preciso de um trabalho, de uma pessoa criativa, porque aquilo não vinha à minha mente como eu iria vender. E foi quando eu procurei a agência, a Creative, pelo Wagner Siqueira. Grande Wagner, sensacional, um cara muito gênio, criativo, um gênio. Eu chamo o Romário do marketing. E aí eu, pela confiança, a amizade que eu tenho com ele, eu larguei o trabalho na mão dele e falei, olha, vai para casa, pensa e me entrega esse produto, porque esse tem que ser um produto de sucesso. E aí ele veio, surgiu alguns nomes, a gente ia trabalhando até que surgiu o Brad Pitt. E quando ele veio com esse nome, eu falei, é esse. Ele, cara, não quer levar para casa, apresentar para sua irmã? Não, o nome é esse, pode trabalhar em cima desse aí. E aí ele já começou, vamos trabalhar um bonequinho assim, vamos fazer isso. E hoje a gente brinca, graças a Deus pelo sucesso do produto, ele fala, eu fui um louco de pensar e você mais louco ainda porque você aprovou, sem olhar, sem pensar, sem fazer nada. Quando eu te dei o nome, você disse, é isso e vamos embora. E caiu na graça, né? Porque no Rio as pessoas brincam, você já comeu o Brad Pitt? Isso, e as pessoas querem tirar foto no nosso stand de venda. Festival de chocolate, as pessoas passavam, olhavam o nome e falavam, olha que legal, e voltavam, posso tirar uma foto? Vou comer o Brad Pitt. Vou comer o Brad Pitt. Vinha a Friburgo comer o Brad Pitt. Isso aí, Então, assim, graças a Deus, isso trouxe um chamariz que a gente conseguiu atingir até o sensacionalista. Isso eu vou deixar para o terceiro bloco. Tá, vamos continuar falando do Brad Pitt. Tem um outro sabor aqui que eu me esqueci, que é o de batata doce. Isso. E aí isso me remete, Erasmo, à questão que preocupa, porque muita gente tem tirado o glúten, tirado a lactose sem ser intolerante. Isso. É uma preocupação de muitos médicos, de muitos nutricionistas, a respeito da questão nutricional. Certo. Como é que funciona essa questão nutricional nos pães Brad Pitt? Então, isso veio através da intolerância que foi descoberto pelo meu médico, Dr. Massad. Meu cunhado. Seu cunhado? Então, Massad, pessoa fantástica. Outro gênio. Outro Romário da medicina. Isso. E eu estava assim, na época eu estava num projeto da Copa do Mundo e apresentava, fazia várias palestras, treinamentos e sentia um incômodo muito grande. A barriga remexia, às vezes eu ficava sem graça de estar apresentando aquilo ao público e sentia esse incômodo. E ele me mostrou um livro, na época, um livro fantástico que eu acabei comprando depois e lendo, que é o Barriga de Trigo, do William Davis. E aí ele falou assim, olha, vamos fazer um experimento. Corta e vê como você vai se comportar. E eu vi que realmente o comportamento do meu corpo, do meu organismo por si só, modificou bastante. E baseado nisso que a gente começou a fazer, e lendo esse livro eu comecei a conhecer um pouco da estrutura, do que o trigo faz, qual era o funcionamento do trigo diante do seu organismo, que ele cria um processo inflamatório no intestino delgado por si só, algumas pessoas reagem bem, outras não. Então, assim, aquilo começou, e ali dentro a gente começa a ver que qual é a diferença do
de um carboidrato bom, de um carboidrato ruim, e para pensar numa receita. Por isso que o valor nutricional, toda essa parte que a gente trabalha, controle disso ele há um controle disso tudo. E a batata doce está em alta. Sim, né? sem dúvida. Nunca a batata doce foi tão querida. Isso, ela é queridinha do público fitness. Principalmente do público fitness, né? Isso, a gente, se Deus quiser, em breve está lançando aí uma outra linha mais voltada para o público fitness, e aí onde a gente vai tentar colocar próximo das 10 gramas de proteína, que é mais voltada para esse pessoal. Aí seria mais um público fitness. Agora, a gente sabe também que o ovo virou o queridinho, né, do galo, da galinha e do povo fitness por conta da proteína. Exatamente. Né? E a gente vinha conversando sobre a ausência do ovo nas suas receitas, é isso? Isso, somente o de queijo hoje que ele leva ovo. Porque ele precisa ficar dourado e o ovo é responsável por esse douramento. Isso, até a maciez daquele pão, porque o queijo ele tem muita gordura, mas ele não tem tanto líquido como tem nas batatas, nos legumes que a gente utiliza. Você trabalha com queijo sem lactose. Então, há necessidade de colocar o ovo dentro da receita de queijo para que ele tem uma textura legal, tem uma coloração legal. Os outros não houve essa necessidade. Como a gente tinha uma intenção de trabalhar numa linha mais vegana, então por isso a gente decidiu não colocar nenhum alimento de origem animal nessas 4 receitas iniciais. Hoje, a quinta com chocolate. E vem coisa nova, então, aí. Vem. A gente não para. A gente não para. O nome da empresa é Natura Foods, né? Que é a fábrica do Brad Pitt, a proprietária do Brad Pitt. Brad Pitt é apenas um produto graças a Deus, de muito sucesso. Que você pretende Exatamente. ampliar. A gente pretende trabalhar com massas, com outras linhas de pães, bolos, e outros tipos de salgados. A gente pretende agora, em breve, já estamos em fase final, de lançar a nossa parte de salgados. Mas também todos sem glúten, sem lactose. Sempre. O glúten, ele contamina, né? Então, assim, hoje a gente não... Você não pode, na verdade, você não pode manusear outras farinhas... Exatamente. Brancas que não sejam as sem glúten no mesmo espaço. Trigo, cevada, físico, né? Malte. A própria aveia, né? Parece que a aveia tem um resíduo Isso, a aveia tem, porque é plantada no mesmo terreno da soja, né? Então, apesar de ser pequeno o resíduo, mas há um resíduo, né? Você ainda encontra hoje a aveia sem glúten, mas são aveias que são plantadas num terreno próprio para ela. E o problema é que na cozinha, no manuseio, não é isso? Na área de trabalho... O glúten, ele contamina até pelo ar, então o contato, às vezes, de um funcionário, então a gente toma muito cuidado com isso. Às vezes um funcionário, ele vai almoçar, ele sai, ele tem um horário de almoço, ele tem um horário de lanche dele, e ele não tem a restrição que nós temos. Então eu não posso impedir o meu funcionário de se alimentar da forma que ele deseja. Sair para comer um belo joelho. Exatamente, ele pode ir lá, comer o pãozinho francês dele. Então, qual é o cuidado que a gente tem? É dele voltar... Primeiro, não utilizar isso dentro do ambiente de trabalho. O segundo, que é esterilizar, higienizar a mão, lavar bem antes de retornar. Eles têm um uniforme de trabalho, do qual eles só utilizam enquanto estão dentro da firma. Saiu da firma, foi para a área de almoço, eles trocam o uniforme deles. Então, a gente tem todo esse cuidado, porque a contaminação ela é muito ela prejudica, é muito fácil e ela é muito prejudicial para o negócio. Hoje, se um celíaco vier e tiver um problema com o nosso produto, ele joga o produto no chão. Mão de obra. Como é que foi a questão da mão de obra em Friburgo? Friburgo tem uma mão de obra, a gente sabe, é uma cidade que tem cursos de panificação. Sim. Foi fácil, foi difícil? Mão de obra é sempre difícil, né? Gente é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, graças a Deus, eu tive sorte. Eu acho que eu não quero nem falar disso, porque senão vão querer levar meus funcionários, né? Mas eu tenho muito a agradecer eles, se adaptaram muito rápido, aprenderam muito rápido. Eu busquei pessoas que, assim, isso desde o início eu tinha isso em mente, que foi algo que eu cresci no Rio aprendendo isso, que é mais fácil ensinar tecnicamente alguém que tenha vontade de aprender do que dar vontade a quem acha que sabe tudo. Então eu também busquei muito isso, eu procurei, como eu vivencio todo o meu negócio, eu conheço ele de ponta a ponta, então assim, ninguém lá sabe fazer se não aprendeu comigo. Então, assim, eu procuro orientar as pessoas e treinar. O sabichão e o esperto estão fora dos mercados, já é. Não...
E tem uma outra máxima que eu ouvi essa semana, é que não confie nunca em quem se autoelogia, né? Ah, sem dúvida. Pelo amor de Deus, elogio tem que partir dos outros. Dos outros, de você não é, sem dúvida. Eu vou chamar mais um intervalo comercial e voltamos em instantes. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Estamos de volta com o pai do Brad Pitt, o pão friburguense que faz sucesso por onde chega. Houve um outro fato muito interessante no lançamento desse pão, desse produto friburguense. Todo mundo sabe que ele é de Friburgo, né? Quer dizer, ele tem digital, ele tem territorialidade, ele tem local de nascimento. Sem né? dúvida. Isso é muito bacana. Mas o site Sensacionalista, que é um site que tem aí, no mínimo, 3 milhões de acessos, né? Descobriu o seu produto no Rio de Janeiro, né? E fez uma brincadeira muito saudável, publicando uma nota, né? Se não me engano, dizendo que a Universidade de Londres, uma universidade britânica, estaria desenvolvendo uma pesquisa sobre o poder criativo dos brasileiros, né? A partir do momento em que conheceram o pão Brad Pitt, né? E que o tal do pesquisador ainda fez severas críticas aos governos brasileiros, né? E que os brasileiros deveriam viajar o mundo inteiro ensinando como crescer na crise, como ter criatividade nos momentos mais difíceis. Como é que isso repercutiu em nível nacional? Cara, isso pra gente foi assim, um empurrão, um grande empurrão, porque a gente tinha apenas 2 semanas de atividade, buscando entrar nos locais, né, no comércio, atender as pessoas, e de repente a gente vê uma avalanche de pessoas do Brasil afora querendo saber e comentando a respeito do pão, compartilhando aquela notícia pela internet. Uma notícia falsa. É uma notícia falsa, não, sem dúvida. É uma é um site que ele faz essas brincadeiras com política, futebol, diversos assuntos. Foi matéria paga? Por sorte, nada. Pura sorte. A origem? Não conheço. Não sabe quem fez. Quero ter oportunidade um dia de conhecer e enviar até um Brad Pitt para que ele experimente, para que ele veja esse pão que ele divulgou, o sabor dele, né? O sucesso que ele ajudou a gente a conquistar. E é muito, reverberou demais, né? Sim. Porque eu, por exemplo, eu tinha visto a imagem, tinha visto um folheto num local público, depois vi esse mesmo folheto lá em Petrópolis, porque eu estive em Petrópolis recentemente, num evento que eu fiquei lá durante 5 dias. Achei curioso que isso tivesse... E achei que fosse uma grande indústria, né, conhecida, uma indústria que já tivesse essa prática de distribuição. Me surpreendeu sobremaneira quando a Ana Paula, sua irmã, que foi minha aluna, me ligou dizendo que o irmão era o pai do Brad Pitt, né, e que queria muito conversar comigo, e aí eu conheci o produto e posso afirmar que é de encher de orgulho,
né? Porque Friburgo não é mais só a calcinha sutiã, a cerveja artesanal, a gastronomia internacional de qualidade, né? O Brad Pitt é friburguense. Sem dúvida, sem dúvida. Ele vai continuar sendo friburguense. Aonde a gente chegar, a gente quer levar a bandeira de Friburgo. O Brad Pitt foi a razão de eu voltar do Rio de Janeiro para Friburgo, né? E seu pai é de origem japonesa? Meu pai é de origem japonesa. Dos povos imigrantes de Friburgo? Imigrantes de Friburgo. A família Taba. Isso, veio na época da colonização aqui, da imigração japonesa, Açúcar, Taba. Isso. E assim, fixou a raiz aqui, conheceu minha mãe, a gente acabou sendo criado muito mais pela parte brasileira, porque a família foi seguindo a vida. E assim, a gente nasceu aqui, criado aqui, não pensa em sair daqui, pensa simplesmente levar a bandeira de Friburgo para o Brasil afora. E deixando aqui só uma mensagem ao prefeito Renato Bravo, tá aí, olha, isso é um belíssimo produto para esses nossos 200 anos de Nova Friburgo, né? O produto não é só o pão Brad Pitt, mas o produto maior do friburguense, e a gente sabe disso, você sabe disso, Renato, é o empreendedorismo, né? É a iniciativa privada. Friburgo é uma cidade marcadamente da iniciativa privada, né? E é isso que faz a diferença. Quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Sucesso, todo sucesso do mundo para vocês. É um orgulho para a gente. Em Foco fica por aqui e estaremos juntos na próxima semana. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.